Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar da ICO Series, da LHH. Meu nome é Alexandre Marins, eu sou o diretor da área de Talent Development aqui na empresa. E essa é uma série específica que a gente criou, onde a gente está tendo a oportunidade de discutir contextos de negócio e de liderança com convidados especiais e executivos de grandes organizações. Para quem não conhece a LHH é uma consultoria global na área de recursos humanos. A gente tem foco em carreira e liderança e a gente vem apoiando as organizações em seus grandes cenários aí de transformação. Dada a pandemia, né, a gente vê que todo esse processo foi acelerado em grande escala e a gente está vivendo um cenário muito novo, onde estamos todos aprendendo e navegando juntos. No tema de hoje, a gente vai estar conversando com duas organizações que são pessoas que, ao contrário de muitos que sofreram o impacto da desaceleração, eles estão tendo uma oportunidade, um convite, né, dada a sua área de atuação, de ter uma atuação diferenciada e potencializada, né? Nós temos hoje aqui dois convidados conosco. Nós temos o Sérgio Saraiva, que é o CEO da Rappi, e o Pedro Thompson, que é o CEO da Exame, Nova Exame. Ele vai explicar um pouco mais para vocês sobre esse cenário novo da Exame. Quero dar as boas-vindas para eles dois e para vocês todos que estão conosco. E eu vou começar pedindo que tanto o Sérgio quanto o Pedro façam uma breve apresentação pessoal para o grupo. Bom, Pedro, vou começando aqui, depois a gente vai intercalando, tá? Por favor. Bom, Sérgio, estou na Rappi há 4 meses, na virada do ano. Estamos num processo, como todo mundo sabe, em alta demanda. Mas acho que antes de falar um pouquinho do processo, eu queria pegar 2 minutinhos para falar um pouquinho da empresa, né? Porque acho que somos uma empresa de fundação de 4 anos, uma startup. Ela começou a operar no Brasil e tem investido bastante nos últimos 2 anos e meio para crescer não só em quantidade de cidades, ou seja, ampliar a base de atuação, mas também novas oportunidades de negócio, novas verticais que a gente chama, como restaurantes, como supermercados, como farmácias. Então, esses 2 anos e meio têm sido anos bastante intensos e a gente tem uma proposta que é uma proposta muito peculiar, que é ser um super app, que é garantir que nossa vida do dia a dia seja 100%, ou o máximo possível, atendida por um aplicativo só e você não precisa se preocupar com outra coisa. Então, você entra ali, você faz café, pede o café da manhã, pode pedir uma compra de e-commerce no meio do dia, pode almoçar, pode fazer o supermercado, uma farmácia e tal. Então, nossa proposta de negócio é essa. E nos últimos 60 dias, talvez 50 dias, estamos num ritmo um pouco diferente do normal, que já era um ritmo acelerado, e a gente explora um pouquinho mais adiante. Mas acho que o mais importante é dizer como funciona a Rappi. Nós somos uma empresa que vive num ambiente colaborativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não temos um ativo como uma fábrica, como um prédio, como grandes investimentos em ativos. Nós somos uma empresa que conecta restaurantes, supermercados, através de parceiros, de entregadores, são profissionais autônomos independentes, para chegar na casa do cliente. Então, nós nascemos nesse novo ambiente, nesse novo modelo, que é um modelo colaborativo, que cada vez mais está em demanda e cada vez mais, nesse momento, a gente se sente responsável com garantir que as pessoas fiquem em casa. Então, nosso objetivo aqui é muito maior, é garantir que o serviço seja feito, mas que as pessoas fiquem em casa na segurança do seu lar. Muito bom, Sérgio. Pedro, conta para a gente um pouquinho de você e do contexto que vocês estão vivendo como Exame. Legal, Alexandre. Primeiramente, aí, boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos aí que estão conectados nessa webinar. Super bacana estar aqui trocando ideias com vocês. Passar um pouco o contexto do que é essa nova Exame. Tá? Eu estou na Exame desde o final de janeiro e foi um investimento dos sócios, né? Também sou sócio do BTG Pactual, que foi um investimento de nós sócios com viés um pouco ali de private equity. E o que a gente viu na Exame foi uma oportunidade de certa forma, reinventar todo esse fluxo aí, toda essa oferta de conteúdo. Tá? A Exame era a principal linha editorial que se tem do país em notícias relacionadas a negócio.
e o principal ativo dela era o que a gente tinha de audiência, o famoso aí awareness. A gente, na época que a gente adquiriu o exame, era por volta de 75 mil assinantes, com uma confluência e um volume de visitantes únicos mensal na plataforma da Exame por volta de 20 a 25 milhões de pessoas. Hoje, dada a demanda que a gente tem por conteúdo, essa audiência duplicou. No mês de março, desculpa, a gente bateu 39 milhões de visitantes únicos. Provavelmente, no mês de abril, a gente vai chegar algo em torno ali entre 45 e 50 milhões de visitantes únicos. É um número muito expressivo e é aonde a gente vê a geração de valor dentro da Exame. Então, a gente sai de um modelo de negócio que era basicamente uma mídia impressa, tá? e sustentada numa determinada pauta editorial, e com modelo de receita basicamente assinantes e mídia, e essa mídia impressa. E agora a gente está efetivamente virando um play de tecnologia, tá? Um play de data. E dentro desse play de tecnologia, a gente está colocando uma proposta de valor que é o que a gente chama de one-stop shop de conteúdo. A gente tem um topo de funil muito grande, que é um acesso. Esse acesso a gente quer incrementar ainda mais com produtos editoriais, com uma pauta editorial clara, independente, mas que, de certa forma, atenda os anseios do leitor da Exame e construir um mecanismo de jornada, de tal maneira que o nosso leitor entre atraído por uma boa editoria, por uma boa notícia, pelo bom jornalismo, e, a partir dali, ele também consuma outros produtos relacionados a conteúdo. E o que a gente viu de produtos correlatos a conteúdo e principalmente embasados por muita pesquisa que a gente fez, tanto pesquisa quali, pesquisa quant, focus group, é que esses conteúdos paralelos ao jornalismo são basicamente em 3 formas. A primeira deles, educação. Então, a gente lançou a Exame Academy agora há 2 semanas, que é prover cursos numa plataforma 100% digital, com uma experiência de usabilidade super diferenciada, mas que atenda tópicos que sejam muito correlatos ao nosso brand. Então, cursos do ponto de vista finanças pessoais, gestão, carreira, tecnologia, empreendedorismo, gestão de PMEs, que também é uma causa muito bacana, que a gente está abraçando e tem tido uma demanda super bem sucedida dentro da Exame, tá? Uma outra vertical que a gente chama de Exame Research, que a gente também lançou há 2 semanas, que nada mais é do que um hub de informação, de conteúdo com indicações de finanças pessoais, com indicações de melhores aplicações financeiras, especialistas do mercado de ações, especialistas de fundos imobiliários, de fundos de investimentos genéricos, de renda fixa, até de criptomoeda, provendo análises financeiras, provendo recomendações, tá? E isso via uma plataforma que a gente vai ter desde conteúdo escrito até vídeos em streaming, até pushes em redes sociais, lives e etc. E uma última plataforma, essa é que está mais incipiente, dado o momento que a gente vive de corona, que é o que a gente chama de Exame Experience, que nada mais é do que, uma vez que a gente tenha muita facilidade em identificar o que é tendência, o que é trend, o que as pessoas querem consumir, o que as pessoas querem se aprofundar, a gente transformar isso em eventos no lato sensu, digamos assim. Eventos desde seminários, webinars e etc., até efetivamente premiações. Então, a gente montou esse ecossistema ele é 100% apoiado por tecnologia. A gente, quando adquiriu a Exame, a gente adquiriu apenas um corpo editorial e hoje a gente tem efetivamente uma empresa de tecnologia por trás disso. Até o curioso é que o nosso segundo maior contingente de pessoas, se a gente for afunilar área a área, é a área de tecnologia. São desenvolvedores. Então, toda essa jornada que a gente criou com esses outros produtos de conteúdo não estava no roadmap lançar agora. A gente estava esperando aí lançar daqui a 2 a 3 meses, mas o momento que a gente está vivendo em relação ao engajamento, em relação à demanda por conteúdo, foi absolutamente propício. Então, a gente acelerou os MVPs dessas 2 plataformas aí de research e principalmente de educação, e já lançamos agora também. Então, um desafio muito bacana. Estou muito feliz aí de estar aqui compartilhando todos esses conceitos aí de growth, tecnologia, etc., com você e com o Sérgio.
Bacana, bacana, Pedro. Obrigado. Queria dar um aviso para os participantes. Vocês podem estar enviando as suas perguntas ao longo da sessão pelo chat. A gente tem uma pessoa nossa que está fazendo aí o acompanhamento das perguntas e a gente vai estar trazendo elas aqui ao longo da sessão. A gente também deve separar uns 5 minutos, pelo menos, no final, para perguntas adicionais. Sérgio e Pedro, muito bacana, novos na cadeira, com uma carreira diversificada, experiências bacanas e aí lidando com todo esse contexto. Vamos começar a falar um pouco de como é que será que isso está... Vocês já tinham planos de crescimento e de lançamento dos serviços de vocês, respectivamente. De que forma vocês estão tendo que acelerar esse processo? Conta para a gente um pouquinho da aceleração e de como isso está impactando as pessoas dentro da organização. Bom, vamos alternar aqui, né, Pedro? A gente faz um jogralzinho aqui. Sim, fiquem à vontade. Não, eu fui chamado para um bate-papo, então estamos aqui entre... Né? Sim, informal. Não precisa seguir uma regra, né? Estamos conversando juntos. Não, mas assim, vamos lá. Então, RAP entrando no Brasil, crescendo de forma significativa mês contra mês. E aí, falar um pouquinho, acho que do pré e durante o Covid, talvez para entender um pouquinho o cenário que a gente está inserido. Então, a gente vinha acompanhando um pouco o que estava acontecendo com o Wuhan em janeiro. Então, no final de janeiro, já começou a acompanhar. Começou a sair para a Coreia já em fevereiro, Itália começou a chegar, a gente ficou, eu diria assim, preocupado e resolveu fazer conference calls com as empresas que têm produtos similares nos países, entender o que deu certo, o que deu errado para eles. Uma coisa bacana que a gente fez é começou a planejar e abrir os pilares do planejamento. Um deles, e o principal deles, é segurança para a gente. Então, o que a gente fez? A gente, através de um assessoramento de uma infectologista brasileira, ela mapeou todos os processos, seja processos dentro de um restaurante, processos dentro do supermercado, de uma farmácia, processo de entrega, processo de cocção, de embalagem, de entrega ao cliente. E ao mesmo tempo, a gente sabia que ia ter um boom de demanda de supermercados e farmácias, que de fato é a primeira reação. Todos nós vimos as televisões no mundo inteiro mostrando as prateleiras vazias nos mercados. Então, a gente fez um planejamento muito bacana. Esse planejamento funcionou uns 90%, 95%. Cresceu mais do que a gente imaginava. Em alguns momentos, a gente cresceu o time são 2 grandes times, né? Tem um time de shopper, que é o cara que fica dentro do supermercado e da farmácia fazendo a compra para o cliente. Então, ele recebe um pedido e vai lá comprar. Esse time praticamente triplicou de tamanho em 15 dias. Quando você fala também o entregador, que é um profissional independente, que ele pode trabalhar 1 hora, pode trabalhar 10 horas, pode trabalhar todos os dias da semana, pode não trabalhar, esse time também cresceu de forma impressionante. O que a gente notou também, e a gente não esperava tão forte, por mais que fizesse sentido, as compras que antigamente se entregava de moto não cabiam mais na moto, porque as pessoas começaram a se estocar. Verdade. Então mudou o perfil e a gente começou já tinha, mas mudou a quantidade de carros, cresceu de uma forma absurda e muito mais do que a gente esperava. Então, todo um ambiente que já era um ambiente de startup, acho que o Pedro está passando por reinventar a empresa, então ele está muito nesse sentido, né? Ainda mais num ambiente onde o seu produto é de alta demanda. E o que a gente tem na cabeça é que nós viemos aqui para o longo prazo. Então, não vamos, nesse momento, nos beneficiar simplesmente porque tem mais pedido. Então, a preocupação também, o outro braço, é como é que a gente volta para o ecossistema, já que o ecossistema que eu expliquei antes, ele é relevante para o nosso negócio, como é que a gente volta para o ecossistema? Então, eu me lembro, na primeira semana de março, falando com o secretário de Indústria e Comércio do governo federal, pedindo para o setor, não para a gente, para o setor de restaurantes. Fizemos até um pleito, escrevemos uma carta dizendo sugerindo redução de impostos ou eliminação para os menores, capital de giro. Então, a gente estava ali de coração tentando fazer com que o ecossistema melhorasse. Falei com a prefeitura, falamos com o governo do estado. E aí, Alex, o ponto e o que a RAP vai fazer? Né? Já que a gente está fazendo tudo isso, o que nós vamos fazer? Então, o que a gente podia fazer, a gente baixou as taxas dos menores, né, que a gente chama do long tail dos menores estabelecimentos. A gente reduziu o prazo de repasse, que era em 2 semanas, a gente reduziu para 1 semana. Menos que isso, a gente não consegue ter uma parte transacional de cartão. A gente doou para o governo do estado 50 mil refeições.
para os profissionais de saúde, para que eles tenham comodidade nessa loucura de não ter horário para almoçar, para jantar, sábado, domingo, eles poderem pedir em casa ou no trabalho e a gente atender na hora que for mais adequada a eles. Criamos um fundo também para os entregadores com a Cruz Vermelha. Então, se os empregadores ficarem afastados, tem um processo e ele fica afastado, ele recebe por 2 semanas, que é o período de quarentena, ele recebe a média do período anterior. Então, o que ele trabalhava com a gente garante que ele continua recebendo. A gente quis fazer com a entidade como a Cruz Vermelha pela idoneidade, né? Então, acho que é só falar um pouquinho, mas o durante, o pré e o durante foi o que a gente tentou. E nessa hora, quando você começa a falar de pessoas, aí que você vê quem é quem, você vê o engajamento do time, você coloca um propósito na mesa e as pessoas não medem esforços para atingi-lo, superá-lo. E uma coisa bacana até desse quando você coloca o propósito, em algum momento a gente se perguntou também, né, que o nosso usuário, o nosso cliente pode fazer para ajudar a sociedade? Já que se todos nos ajudarmos, nós vamos sair melhor como sociedade, né? E aí resolvemos criar um botão de doação, onde o cliente pode doar. E cadastramos ali as sociedades, as entidades de beneficentes, que tem muito a ver com a gente, mas tem muito a ver com o momento. Então, tem entidade ali que ajuda a comunidade, 30 e tantas comunidades, tem entidade que ajuda a construção, e tem gente que está de fato necessitando muito, tem uma entidade que ajuda crianças com câncer, e aí conversando com o presidente da associação, ele falou: Sérgio, cara, eu preciso muito de ajuda. Câncer não espera. Não dá para apertar o pause e voltar daqui a 3 meses. Né? Esse tipo de doença, ainda mais em criança. Né? Então, acho que a gente tentou fazer naquele momento, e até agora, e acho que é o princípio da companhia, segurança, mas reverter para o meio o máximo que a gente pode. E quando você fala de pessoas, voltando ao assunto, as pessoas se engajam quando elas veem um objetivo muito bacana. O engajamento ele é mais profundo. E aí surgem ideias, surgem contribuições que você, obviamente, não imagina. Então, tentando te responder de uma forma um pouco longa aí, Alex, eu acho que foi muito bom esse trabalho em equipe, esse trabalho quando você foca no objetivo comum. E eu acho que, de fato, a gente está, de uma certa maneira, conseguindo fazer com que o nosso objetivo seja conectar pessoas da melhor forma possível. E, neste momento, evitando que as pessoas se desloquem, a gente está conseguindo fazer rodar. Fica bem engajado em cada vez melhorar mais. Sim, e eu fico feliz de ouvir que você está me dizendo que, apesar de todos estarem, pelo que você já me relatou previamente, né, as pessoas também estão trabalhando remotas, né, o grau de engajamento, apesar de tudo, né, que tem a ver com o engajamento do propósito e esse entendimento de que vocês têm um papel social que está para além do negócio em si. Muito bacana. A gente vai voltar nisso quando a gente começar a falar de liderança já. Vamos ver um pouquinho o Pedro agora. Pedro, me conta pra gente, né, como é que isso implica, como é que essa aceleração pegou vocês e como é que vocês estão fazendo em relação às pessoas, na gestão de pessoas? Olha, Alexandre, no nosso caso foi um pouco mais intuitivo do que o exemplo que o Sérgio citou para a gente da RAP. A gente tinha um roadmap de gestão, né, como um caso clássico, digamos assim, de private equity, que você tem um business case, já tem até o que você precisa remontar do ponto de vista pessoas, processos, ferramentas, tem uma linha do tempo e você vai ali colocando as peças, preenchendo esse quebra-cabeça ao longo da execução. Obviamente que ao longo da execução você pode ter que apertar mais um parafuso, menos outro, trocar algo que estava planejado não deu certo, etc. Mas essa questão do corona foi completamente abrupta em relação a qualquer planejamento que a gente tivesse. Tá? Sim. Isso começou a aparecer de maneira mais intuitiva. A gente tem muitas referências, muitos benchmarks na imprensa que a gente considera ótimos veículos. A gente começou a ver que esses veículos estavam dando um peso absolutamente desproporcional para o assunto corona, e desde que ali, na semana do carnaval, já começou um certo imaginário popular aqui no Brasil. E esse negócio vai acelerando, a gente vendo via indicadores de pesquisa, até que aconteceu. A demanda por informação, por qualquer produto de conteúdo correlato ao corona foi muito grande. E a gente teve que absolutamente se reinventar e com o taxímetro ligado. Então, primeiro, a gente teve que montar uma editoria do zero e não tinha absolutamente nenhum especialista, digamos assim, dessa parte saúde pública, sanitária, etc.
a gente trouxemos alguns recursos de fora e tivemos que ter essa capability, desenvolver essa capability do dia para a noite. Criamos alguns produtos específicos da Corona, como newsletter, como lives, e a gente também teve que sair na frente disso. E como o Sérgio bem colocou, eu vejo uma certa similitude nos dois modelos de negócio, da Rápido e o nosso, que é a questão do impacto social. Obviamente que a gente é uma empresa com fins lucrativos, a gente visa o lucro, sem sombra de dúvida alguma. A gente até colocou uma cultura extremamente meritocrática, que a gente carrega essa cultura do BTG, e é a cultura que eu como líder, como gestor, é a crença que eu tenho em relação ao incentivo, em relação à motivação de pessoas, mas paralelo a isso vê essa questão do impacto social muito forte, vê a questão do propósito. E boa parte de quem trabalha num ramo tão específico como produção de conteúdo tem um elo, tem um incentivo em relação a essa questão do impacto social muito grande. Então, o que aconteceu com a gente, eu faço sempre analogia até de um processo de combustão. A gente estava num determinado espaço, esse determinado espaço começou a drenar oxigênio ali, o oxigênio foi entrando, e qualquer fagulha ali que a gente lançasse, fosse um novo produto, fosse um novo posicionamento, o negócio ia explodir. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente conseguiu crescer em relação a pesquisas de Google, em relação a engajamento com redes sociais, muito acima dos nossos players. Obviamente, tivemos algumas ferramentas para isso. Que ferramentas foram essas? Primeiro, a gente conseguir realizar que é um modelo de negócios que visa lucro, mas, de certa forma, também paralelo tem impacto social. Então, a gente derrubou quaisquer que fossem conteúdos pagos no nosso site. Hoje, a plataforma da Exame ela tem acesso a conteúdo integral, seja você assinante, seja você não assinante, obviamente por um período determinado, período esse da crise, mas a gente viu que era fundamental em relação ao reconhecimento de marca, em relação à aspiração de marca, identificação do público conosco, e principalmente em termos de cultura, até olhando para dentro de casa, que a gente conseguisse fazer esse walk the talk em relação a isso. Então, a gente zerou qualquer conteúdo pago no nosso website, tá? E, por outro lado, na nossa plataforma, o que a gente tivesse de produto na esteira, que a gente visse que tinha algum potencial de engajamento, dado o momento que a gente estava vivendo, como, por exemplo, educação, como, por exemplo, essa parte de recomendação de finanças pessoais, que é a Exame Research, a gente antecipou 2 meses o Bplan. E a gente lançou, obviamente, de uma maneira mais intuitiva, mais prática do que, digamos assim, planejada, mas a gente não teve alternativa. E o mais desafiador, a maior parte das pessoas, majoritariamente, trabalhando de maneira remota. E com foco em execução, com foco em entrega, em desenvolvimento, em deploy, digamos assim, muito forte. E foi legal que tá andando, tá? Obviamente, todas as empresas que têm essa questão aí do alto crescimento, né, do hypergrowth, tem um viés um pouco caótico de execução, é muito teste A/B, o que deu certo, o que colou fica de pé, o que não colou, você automaticamente pivota para outra coisa que poderia dar certo, muda, e a gente está muito nessa pegada. E eu acho que até esse novo, digamos assim, playbook, que é você conseguir organizar uma execução no caos e você sabendo que o caos é uma variável e não, digamos assim, um ponto de contorno, algo que deu errado. Até também a gente tem visto perfis muito interessantes de profissionais, tá? Principalmente ligados à tecnologia, que adoram trabalhar nesse ambiente. Então, está sendo uma jornada muito legal nesse sentido também, tá, Alexandre? Obviamente que assim, é um modelo de negócio que, como qualquer outro, a conjectura econômico-financeira é desafiadora, tá? Com certeza. Relação a anúncios, em relação ao espaço que a gente, com algum produto, consiga ocupar no bolso do nosso leitor, no bolso do nosso assinante, mas, por outro lado, em termos de engajamento, em termos de proposição de valor, em termos até de construção de cultura, tá sendo um momento maravilhoso. E eu diria que esse é um ponto em comum entre vocês. Talvez o Sérgio esteja lidando com um volume de transação diferente do seu, né, que tem um outro viés de anunciante, mas a gente começa a ver uma tônica de uma cultura diferente, principalmente uma cultura de liderança, uma cultura empresarial, esse pensar ampliado, esse pensar social da responsabilidade do papel, né?
No final, a gente vai estar explorando isso como o futuro pós-pandemia, a gente vai fechar falando disso. Eu queria explorar com vocês agora um pouquinho sobre liderança. Né? A gente contou todo o desafio que vocês estão vivendo, toda a aceleração, como é que frentes de trabalho que vocês tiveram que articular. Eu vou querer ouvir de liderança de vocês em dois aspectos. Primeiro, qual é a abordagem que individualmente vocês como CEOs estão usando? Do que vocês estão lançando mão para poder fazer frente a tudo isso e manter a equipe de pé e o negócio andando? E depois eu vou querer ouvir como é que vocês estão vendo o time de vocês, né? Ou seja, o que está alavancando esse time, o que está dando certo com esse time versus qual é a dor do time de liderança dentro desse cenário. Bom, eu vou fazer um parênteses rapidinho. Eu acho que sim, pré-Covid. Como é que era pré-Covid na RAP? Foi uma expansão, novas linhas, novos produtos, novas áreas comerciais, contrata, muda de prédio maior. Então, o ritmo está do sangue, sim, sem mudar nada. Acerta, erra, vamos embora, e cliente no centro, ver o que está acontecendo, o que gostou, o que não gostou. Esse era o ritmo. Aí, quando você fala da liderança durante Covid, não tenho dúvida nenhuma que a gente tentou. O pré a gente tentou planejar e comunicou o máximo. Tentou planejar, não. Se planejou, funcionou bastante, comunicou o máximo possível. Mas quando chegou a hora do início, que você começa a ver que a gente entra no modo de gestão de crise. Né? Então, aperta o botão, gestão de crise. Fosse fácil, né? Mas tem um aprendizado todo dia. Então, primeiro, acho que a grande ferramenta foi comunicação. Então, nós fazemos reuniões diárias de 45 minutos. É só a liderança sênior da operação aqui do país. 45 minutos. Começou com 4 tópicos específicos. E esses 4 tópicos eram as prioridades e plano de ação. Plano de ação, dia seguinte, fazer o follow-up. Como é que estava indo, ver se tinha saído, se tinha entrado coisa nova e evoluindo. Então, comunicação, ritmo nessa comunicação. Ao mesmo tempo que, depois da primeira semana, eu falei assim, tem 70%, 80% que não é liderança. Como é que a gente está falando isso? Não, o líder está falando. Não está falando. Não está falando porque não tem tempo. Não dá tempo, primeiro, e a distância. A gente não estava acostumado. E aí a gente resolveu oficializar. Em algumas empresas chama-se Town Hall Meeting. Reunião do time inteiro. A gente chama de All Hands, que é todo mundo junto. Até tem a ver com colaboração e tal, mas a gente faz um all hands semanal. Uma reunião onde todos entram, não tem obrigatoriedade, 30%, 40% entram, e essa reunião tem exatamente os mesmos 45 minutos. Então, metade da reunião é apresentação e metade é pergunta, e pode perguntar qualquer coisa. Então, desde produto, desde área, etc. e tal. Então, as primeiras reuniões foram assim, e depois a gente começou a colocar cada área mostrando o que estava fazendo. Então, a gente falava primeiro no início o macro, depois a vertical de restaurantes, o que está fazendo, a parte de operações, cada um falando. De novo, a vontade para quem quer participar. E a grande surpresa é que o nível de perguntas foi muito alto. Continua sendo muito alto. De participação, né? Em algum momento a gente tem que cortar porque, mesmo deixando metade, o nível de perguntas é alto. Sugestões, visões de ótica de cliente diferente que a gente de repente não viu. Então, a comunicação, eu diria que foi uma ferramenta que funcionou muito bem, não só na frequência dessa diária dos líderes, mas na frequência com o time inteiro, semanal, além das reuniões que eles têm. Então, a gente tentou, se você tinha uma reunião de vendas de manhã e de tarde, continua tendo reunião de manhã e de tarde, faz com vídeo e tem um processo de vendas, que é o processo normal, só digital, via aplicativo. Sim. Então, de novo, comunicação, modo de gestão de crise que eu estava falando, comunicação foi o primeiro passo, os outros passos eram quais são as prioridades de curto prazo. E essas prioridades de curto prazo, todas eram focadas no atendimento ao cliente. Porque pelo volume que a gente cresceu, na velocidade que a gente cresceu, por mais que você tenha processo, mas você tem gente nova, muita gente nova. Então, esse processo ele tinha que ser bastante... a gente tinha que ter, por mais que você fizesse treinamento, por mais que você tenha um sistema funcionando, você tem que garantir que os novos estão, de fato, entendendo o que está acontecendo e atuando e começando a dividir um pouco dos valores. Principalmente os shoppers que estão nos mercados, que, de fato, estão com um momento crítico ali. E esse, para a gente, foi um ponto relevante. O terceiro ponto, eu acho que é óbvio, né? É o mundo digitalizado.
Então, como é que a gente controla um pouco? Se deixar, você faz reunião das 8 às 10 da noite e tem sempre alguém, ainda mais quando você fala em fuso horário distinto, sim, tem sempre alguém querendo marcar um call contigo e resolver o problema. Então, nesse processo, acho que esse mundo digitalizado, ele trouxe uma velocidade, por mais que você esteja em casa, pelo menos para a gente já era veloz e a velocidade veio mais ainda. Então, muita reunião curta, muitas reuniões de meia hora, a gente começou a fazer reuniões de meia hora para dar vazão. Mas acho que tem uma coisa que é muita coisa, muita ideia que antigamente você não conseguia ver, começou a aparecer porque as pessoas se engajam em resolver o problema. É aquilo que eu estava falando um pouco antes, né? Quando você engaja, quando você tem o propósito, vem um volume de contribuições que aí é critério você fazer assim, o que eu não consigo fazer agora? Porque, claro, priorizar as ideias. Então, eu acho que foi isso. Acho que, se eu pudesse falar, nesse sentido, é um grande aprendizado que veio para ficar. Eu acho que está mudando, pelo período que a gente vai ficar, está mudando e vai deixar marca na cultura mesmo, no dia a dia. Sim, bacana. Então, chegando várias perguntas ligadas à liderança, vamos ouvir o Pedro, aí na sequência eu abro aqui já uma primeira rodada de perguntas que estão aqui ligadas ao tema. Legal. Pedro, como é que está sendo aí o estilo de liderança de vocês nesse contexto? Eu vou passar para você, eu vou dividir aqui com vocês em 3 dimensões, tá? A primeira, como é que está sendo o nosso modelo tático de gestão, tá? Relacionado a rotinas. A segunda, o que a gente está fazendo do ponto de vista motivação para as pessoas. E a terceira, eu vou falar um pouquinho de desafios, qual está sendo o principal desafio, tá? Então, do ponto de vista tático, é uma rotina até muito parecida com a do Sérgio, tá? A gente tem hoje o que a gente chama de reunião de Scrums, que é diária, e essa reunião de Scrum a gente realiza com todo o nível 1 da companhia, e a gente também é muito focado em produto. Hoje a empresa, até o desenho organizacional dela é 100% orientado por produto, tá? Seja produtos aí de linha editorial, seja produtos que a gente está lançando na vertical de academia, de educação, seja produtos que a gente está lançando agora na vertical de análise financeira, de research. Então, diariamente é uma reunião de 1 hora, das 6 às 7, que todo o nível 1 passa um update do que teve de mais relevante do seu dia, se existe algum gargalo, e depois o pessoal, os líderes dos squads de produtos, e alguns especificamente, até uma pessoa do nível 1, passa as evoluções aí nesse processo de desenvolvimento de produto. Tá? Então, essa é uma rotina. A outra rotina, que a gente tem mais voltada para pessoas, a gente faz uma reunião que a gente chama de pulse check, que é também com a empresa inteira, toda sexta-feira pela manhã e sem uma pauta. Na verdade, eu passo quais foram os principais atingimentos, quais foram as principais tarefas da empresa naquela semana, e essa reunião é para absolutamente todo mundo, e depois, se tiver alguma contratação no período, a pessoa fala um pouco de si, etc., e também a gente faz perguntas e respostas ali com o time, o que o pessoal tem de curiosidade, de ideias, etc. Sim. É uma reunião que ela começou quase que um monólogo meu, e hoje já é uma reunião aí que leva uns 45 minutos e também está tendo uma aderência super legal. Tá? Agora, falando de um ponto de vista que a gente se preocupa muito, que é com a parte de clima organizacional. A nossa empresa, a matéria-prima da nossa empresa, ela é uma empresa de pessoas. A gente não tem absolutamente inventário, capital de giro, máquinas, etc. Ela é uma empresa de pessoas. Então, um vértice muito importante da empresa é o clima organizacional. E esse clima organizacional não é simplesmente você colocar parte da remuneração variável das pessoas relacionada a uma pesquisa de clima de terceiros. Não. É você ali no dia a dia ter um trabalho de formiguinha que você consiga cativar as pessoas, que você consiga ter um alto impacto, um alto atingimento. Então, a gente tinha uma pessoa de employer branding e a gente destacou essa pessoa agora nesse momento de crise, especificamente nesse momento aí de home office, né, digamos assim, de trabalho remoto, para essa pessoa, a cada 15 dias, essa pessoa, junto comigo e junto com o head de pessoas, ela tem que pensar em alguma iniciativa impacto positivo para a organização da empresa. E a gente já teve diversas iniciativas aí até muito criativas nesse sentido. A gente, há 2 semanas atrás, fez um happy hour virtual e todo mundo ganhou um vale chopp em casa que a gente entregou.
A gente fez uma ação super bacana na Páscoa, que a gente conseguiu organizar um amigo oculto virtual, todo mundo se falou, no final foi uma festa. A gente agora criou uma espécie de bingo que a gente fez de surpresa, pegando aí as principais palavras, as principais expressões que cada gestor ali usa, e numa reunião dessa de pulse check a gente começou a preencher o bingo, mandou a cartela, o pessoal não entendeu nada e depois foi entendendo. E a gente também mede o NPS do nosso time mensalmente. O que eles estão vendo relacionado a clima, relacionado à gestão da empresa, com 100%. Bacana. O que pode Excelente. melhorar, o que está ruim e etc, o que está bom. E agora, falando do terceiro tópico, que é desafio, Alexandre, a gente tem ali, o principal desafio para mim é o seguinte, acaba que com esse trabalho remoto, comunicação é tudo, como que o Sérgio falou. Comunicação é o principal vetor aí de sucesso ou fracasso de uma companhia. Isso daí vem antes de estratégia, de tecnologia, de tudo. Tá? E isso daí demanda... Comunicação é difícil, né? Comunicação não é o que você fala, mas o que o seu interlocutor entende. Então, demanda muita empatia. E as pessoas, dado até os diferentes níveis de maturidade, têm empatias diferentes. E acaba que aqui o nosso principal desafio está sendo... A gente não tem opção. Hoje, a gente tem que trabalhar com muita autonomia. Esse corona acelerou muito o processo dos nossos líderes ao longo da organização terem muita autonomia. Sim, tá? sim. E acaba que não é uma coisa óbvia, não é uma coisa fácil. Nenhuma pessoa nasce líder, digamos assim, nasce com uma autonomia já no sangue, que vai tomando decisões, etc. Claro. E agora, a autonomia, ela é um output, né? Ela é um resultado. E o que você consegue, o que a gente está conseguindo fazer em relação a fomentar a autonomia tem um leitor, tem um escritor, infelizmente ele já é falecido, o Bill Campbell, que foi o grande guru aí de clima organizacional, de pessoas do Vale do Silício, do Google, de certa forma até do Facebook e etc. E ele falava muito que essas empresas tinham essa questão com essa conexão com agilidade, com a tomada de decisão em relação à autonomia. E o que estava por trás da autonomia é aquela questão do psychological safety, ou seja, a pessoa perder um pouco o estigma que o compromisso dela ali é com o erro, que se ela errar, ela vai ser duramente penalizada, seja no estímulo financeiro, seja até na moral em relação a ela. Então, obviamente, essa autonomia, ela tem que ter bom senso, ela tem que ter método, ela tem que ter métrica, ela tem que ter gestão. Mas o principal é você colocar as pessoas que elas tenham um ambiente, digamos assim, de segurança em relação, eu estou em autonomia, de repente eu estou num cargo que ia demandar uma autonomia não tão desenvolvida como eu estou sendo demandado agora, mas, por outro lado, eu vou fazer, é o que eu acredito, é o que eu tenho bom senso, com todas as ferramentas aqui nesse mundo virtual, Covid e etc., eu vou conseguir tomar essa decisão e é isso. Então, essa questão de trabalhar a autonomia nas pessoas e trabalhar uma cultura que fomente essa autonomia vis-à-vis o momento que a gente está passando é o principal desafio. Bacana. E aí, juntando o que vocês estão falando, vocês estão trazendo temas que a gente já vinha falando, né, da liderança para o futuro, que é o tema do engajamento pelo propósito, o tema do estreitamento da comunicação e quebrar silos e estreitar as organizações. A gente está falando de comunicação, a gente está falando de conexão, a gente está falando de empoderamento, de autonomia, que são aí algumas receitas que está ficando aí para o pessoal que está nos ouvindo, como dicas de vocês que estão dando muito resultado positivo. Tem algumas perguntas, né, porque vocês estão vivendo um cenário de aceleração, então, consequentemente, muito trabalho. Do outro lado, as pessoas também estão vivendo as suas angústias pessoais, de medos e questões familiares, porque está tendo que se adequar com o trabalho virtual, dentro de casa, com as suas famílias. Tem algumas perguntas ligadas a esse tema, de como que vocês estão equilibrando a cobrança de resultado com a gestão, com o espaço para o indivíduo, e que tipo de suporte vocês estão dando às pessoas nesse quesito, né? De elas terem esse conforto de que que a organização está atenta a isso, apesar da pressão do volume alto de trabalho, né? Alexandre, cara, assim, acho que primeiro está todo mundo na mesma situação. Então, em algum momento, você está num call, tem gente, quando o pai e a mãe trabalham, é complicado porque os dois estão em call, então você tem que ser paciente, você tem que... Então, acho que por estarmos todos no mesmo contexto, eu acho que a gente tem
uma paciência maior. Se você estivesse num trabalho, o cara chega atrasado, se enrola, etc., fica mais aqui, se estivesse num ritmo anterior. Eu acho que agora a gente está mais acostumado e mais aberto a entender as dificuldades. Sim. Então, falando de empatia, então, né, Sérgio? Acho que é exatamente isso. Acho que a palavra é essa, está faltando isso. A empatia e é forte. Então, ontem eu estava num call, de repente a pessoa tinha que responder alguma coisa, até era fora. Tinha um neném do lado dele, obviamente o filho dele, saiu num berro que chorou de alguma coisa que... E aí, todo mundo falou, não, fica tranquilo, a gente coloca no mudo, resolve aí, depois você volta. Que é isso mesmo, né? Então, acho que aumentou. E eu acho que, por falar disso, de empatia, de solidariedade, de colaboração, acho que o mundo pós-Covid vai ser mais isso. Mas então, acho que a primeira coisa é empatia. A segunda coisa é as pessoas estão mais flexíveis em termos de horário. Eu entendo que você não pode ir e tal. Mas esse é o lado que eu acho que é positivo. Agora, tem um lado que é meio duro, que é o dado seguinte, eu te mandei a resposta e você não entende um pouquinho, mas vamos embora. Precisamos ter velocidade. Eu acho que as pessoas estão, ao mesmo tempo, cobrando mais tempestiva, né? Então, a decisão tem que ser... Sim, a gente está todo mundo mais à flor da pele, né? Eu acho que está todo mundo, obviamente, está em casa, mas então, acho que é mais tempestivo. Eu acho que, por um lado, é mais empático. Eu acho que cada vez... jogo de cintura, né? Capacidade de resiliência, de adaptação, de navegar com aqueles... Eu ia falar inovação, é nessa linha mesmo. E a palavra que eu estava puxando aqui era inovação. Acho que mais inovativa, então, assim, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Tá bom, mas eu não tenho como levar, não tenho logística, não tenho isso aqui, o que eu vou fazer? E aí, as crises são as mães de todas as criações, as criações que fazem que a gente como sociedade, pule de patamar. Acho que essa é uma forte. Mas eu acho que, de um modo geral, se você começa a olhar, eu acho que existe a solidariedade, voltar no ponto de solidariedade. Então, as pessoas estão querendo, de fato, ajudar. Que bom. Agora, dito isso, vamos juntar aqui, porque se sair junto, a gente sai mais forte. Eu acho que essa é a mentalidade. Sim. Bacana. E contigo, Pedro, como é que está sendo esse dosar aí de foco no resultado e foco nas pessoas? Você já me contou várias iniciativas, né, bacanas que vocês estão fazendo. Tem alguma coisa mais que você queira adicionar nessa questão? Não, na verdade, Alexandre, aí traduzindo isso um pouco também com essa questão do resultado / pessoas, né? Obviamente, parte da nossa espinha dorsal também vem essa questão do PDCA. Também o orçamento, digamos assim, é um vértice muito grande, muito importante da nossa companhia, né? E acaba que a gente, nesse período, algumas rúbricas especificamente, a gente está lidando com desvios aí de 50%, 60% no mês. E assim, realmente não tem o que fazer, entendeu? Sim. Então, a gente, até dessa parte aí de pessoas, mas mais relacionada à gestão, e depois entro no ponto clima, a gente teve que refazer, não o budget da companhia, mas refazer ali o que é geração de valor nesse momento. Sim. Olha, de fato, a gente está tendo uma vida muito difícil com publicidade, mas, por outro lado, a gente está tendo uma audiência muito forte. Então, vamos, de repente, deixar aqui as metas de receita com publicidade um pouco em segundo plano e vamos dar maior peso ao desenvolvimento e entrega de produtos nesse período, dada a audiência que a gente tem, que também desmotiva, né? O sujeito ficar encarando ali uma realidade do ponto de vista planejamento para o ano completamente diferente com o que está sendo realizado, não dá para você ficar muito desconectado. Então, a gente refez o que eram as alavancas de valor para a companhia nesse ano, com base nessa realidade que a gente está vivendo de corona, né? de Covid, e isso foi bem eficaz. A gente conseguiu, de fato, colocar alguns KPIs, colocar algumas métricas muito amparada para produtos, tá? E menos aí para a parte de vendas, menos aí para a parte financeira, obviamente visando a sustentabilidade, que deu um caldo bacana lá com o time, tá? A gente conseguiu ter esse freio de arrumação e manteve a moral da tropa elevada, porque está tendo achievement, está tendo entrega, está tendo reconhecimento. Sim. E do ponto de vista pessoas,
é uma fase muito diferente, é uma fase muito estranha. Tá? Ela é uma fase muito estranha desde que, primeiro, o ser humano é um animal extremamente social, né? Ainda mais nós aqui brasileiros. Sim. Então, e todo o time ali de líderes aqui da empresa, a gente tem uma preocupação muito grande em identificar quem está precisando de atenção, em ter um approach adequado com essa pessoa. Eu diria que eu devo passar aí uma parte do meu tempo diária a poder rodar esses pratinhos, a ver um sujeito que de repente não está com tanta atenção, como é que ele está se sentindo, se ele está amparado, se ele está recebendo todas as ferramentas dele para trabalhar, se ele está bem. Semana passada mesmo, a gente teve um executivo na companhia que ficou, coitado, o cara sofreu de uma insônia crônica e ficou 3 dias sem dormir. Eu falei, não, espera, o que está acontecendo, o que a gente pode te ajudar? Não participa de reunião, cara, tira o dia para dormir efetivamente, não se preocupa com essa questão de meta, a gente já repriorizou o que a gente precisa aqui para esse período, e dado que a gente repriorizou, a gente está bem, então fica tranquilo. Então, é justamente conseguir passar esse conforto, obviamente com bom senso, obviamente com comprometimento, tá? Com responsabilidade, mas a gente entender que no final é um bando de ser humano e com suas fragilidades, tá certo? Com seus questionamentos, ainda mais no momento que a gente está passando como esse. Com certeza. E eu acho que aí fica claro que, na verdade, essa polaridade tem que caminhar junto, né? Foco em resultado e foco em pessoas, né? Fica mais do que nunca, a gente está que sem uma coisa a gente não chega na outra. E estamos todos juntos, como disse o Sérgio no mesmo barco. E até um complemento, Alexandre, uma iniciativa que para a gente está sendo muito eficiente, compartilhando aí uma boa prática que apareceu e compartilhando com vocês, é essa questão de ter uma pessoa 100% dedicada para essa parte de employer branding, né? Não para fora, mas para dentro. Conseguir criar métricas, métodos, ações que efetivamente tenham alto impacto com o status aí de aceitação positiva de clima organizacional. Excelente, excelente. Estou ciente aqui do tempo, a gente está começando a chegar perto do fim. Eu vou pedir uma rodada final, porque eu imagino, já começa a se falar, né? Por mais que a quarentena esteja estendida, estamos todos preocupados aí com o quadro atual, mas já começa a se falar de um retorno gradativo, algumas estratégias sendo pensadas. Imagino que no negócio de vocês também estão pensando sobre isso, né? E aí eu acho que o que eu queria convidar vocês a compartilhar um pouco com base nessas experiências e aprendizados que vocês estão tendo, como que vocês estão imaginando, o que vocês querem levar para o pós-pandemia, que tipo de liderança faz sentido para esse mundo que a gente vai viver daqui para frente, e como é que vocês estão querendo posicionar o negócio de vocês no pós-pandemia. Legal. Bom, a gente vem de um negócio que já era uma mudança de hábito, né? Então, o que já estava acontecendo a ideia do conceito de ser um super app, você já estava com sua vida no app, no celular, e o que aconteceu com o Corona é que isso acelerou, né? Então, o que a gente imagina é que, de fato, uma tendência que existia, ela se consolida e ela muda o hábito de vários consumidores novos, vai trazer novas verticais. Então, a gente já tem as que eu já falei, né? Então, já tem um ritmo de trazer mais novas verticais para atender mais o negócio. A gente entende que vários consumidores que tinham receio, não conheciam, testaram e gostaram e provavelmente vão ficar. Então, em termos de negócio, Alex, acho que o setor inteiro experimentou uma mudança brusca e ela veio para ficar. E não é só o setor inteiro, né? O conceito de home office veio e ficou. Volta um pouco, mas não volta tudo. O conceito de cada vez mais digital, de compartilhar arquivos de uma forma que antigamente se jogava na rede ou mandava por e-mail, isso acabou. Isso, você tem uma velocidade que não condiz mais. Então, acho que tem a sociedade como um todo, e o nosso negócio faz parte dessa mudança, se beneficia de um patamar mais alto, de um salto de patamar. O que eu acho também, ainda falando como sociedade, depois eu vou chegar no líder, que acho que o líder vai ser meio que consequência disso. Mas quando você olha a sociedade, como eu disse, eu acho que todo mundo vê doações, está nos grupos que recebem doações, que seja para empresas pequenas que devem quebrar, pessoas carentes, para pessoas que estão desempregadas, como é que a gente ajuda, etc. e tal. Então, é um mundo mais solidário, que eu já falei antes, eu tenho batido muito nessa tecla, mas eu acho que vai mesmo. Eu sempre participei na física, na jurídica, sempre que pude, e eu acho que isso está acelerado. Veio para ficar.
E, ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha metas, igual a Exame aqui, igual a várias outras empresas, as metas estão lá. Eu cresci numa cultura de meritocracia. A gente vai buscar metas, mas a gente vai olhar para o lado de uma forma diferente, como a gente não colheu. Uhum. Em inglês existe uma palavra que é greedy, que é um pouco de ganancioso, acho que um pouco de... E acho que o mundo vai ser menos ganancioso, menos greedy. Não é que vai acabar. A vida do povo normal vai ter sempre aquele mais para um lado, mas acho que a média vem para um mais colaborativo, mais participativo. Isso ainda na sociedade, né? E eu acho que a gente vai ter um desemprego alto como consequência, não vai sumir de uma hora para outra, infelizmente. Uhum. E se a gente não tiver essa parte de solidariedade, de ajudar neste momento, mesmo olhando para frente, a economia volta com um número maior de desempregados, a economia vai sofrer mais e não tem, eu não sofro, você que sofre. Todos nós vamos sofrer. Sim. Mais intensamente ou menos intensamente. Com certeza. A gente não pode ter uma década perdida, 5 anos perdidos, em função de um processo que nós hoje podemos atuar. Então, eu estou falando isso exatamente para o que eu acho que vai ser depois, mas se a gente não fizer agora, lá na frente vai estar pior. Uhum. Então, esse ponto. E aí, quando você fala do líder, até para acelerar um pouquinho a questão do tempo que está faltando, Alex, eu acho o seguinte, eu acho que o líder, nesse contexto, além de ser solidário, ser mais colaborativo, ele vai buscar, a gente já falou algumas palavras aqui, autonomia, vai dar mais autonomia para o time, ele vai gerenciar mais a distância. Eu acho que o comando e controle morreu. Você quer saber quantas pessoas estão trabalhando no seu time, você tem que pegar o resultado. Né? Você não vai ver se o cara está logado. Sim, e engraçado, tiveram várias perguntas no chat sobre produtividade, controle, e se isso estava mudando na tomada de decisão. E vocês relataram que sim, vocês delegaram, empoderaram, né? E é isso, foca no resultado final. Antigamente você passava nas áreas para ver quem estava, que de repente você podia passar lá cedo para ver se ele tinha chegado cedo, se aquele cara era esforçado. Morreu, não tem como saber. Sim. Se pegar o login da rede, primeiro é ultrapassado. Segundo, a pessoa pode estar logada e não fazendo nada, você não sabe. Sim. Então, é melhor nem perder o tempo de fazer isso, porque é desperdício. Os indicadores são outros. Os indicadores são outros, são de produtividade, de engajamento. Engajamento como? Engajamento no resultado, engajamento na colaboração, na sugestão, na proatividade. Então, acho que vai ser a autonomia mais forte. Inovação, já falei, né? E eu acho que talvez um pouco mais do líder mais disciplinado. Sim. Porque senão em casa, se você não tiver disciplina em casa, nem com a distância, você vai do pinico, desculpa, mas de uma ponta a outra. Sim. Porque não tem realmente. Então, se você passou, viu alguma coisa, você perdeu o foco. Vai tirar sonequinha depois do almoço? Não tem espaço para isso. Sim. Então, acho que isso é uma mudança significativa que acho que vocês, como consultoria, podem, de fato, alavancar isso, ou garantir que isso tenha uma continuação mais estruturada aí. Pode deixar que a gente está de olho nisso para apoiar as organizações. Conta a gente, Pedro, um pouquinho. O que você pensa sobre isso, sobre o pós-pandemia e como é que você está vendo a liderança pós-pandemia? Olha, Alexandre, o que eu acho que para o meio corporativo, obviamente tem tudo isso que a gente já comentou aqui, né, em relação à inovação, em relação que hoje o principal ativo imobiliário da humanidade não é mais uma laje corporativa na Faria Lima ou na Park Avenue, e sim um smartphone. Isso tudo foi dado, é um caminho sem volta, é uma aceleração imensa em relação a tudo isso que a gente está falando. Mas, para mim, o principal legado dessa pandemia, né, dessa crise que a gente está passando, e isso eu tenho certeza que vai ser desdobrado em governança, em cultura, em modelo de gestão, é a questão da sustentabilidade, tá? Não estou falando aqui sustentabilidade fazendo alguma referência a mudanças climáticas, a recursos naturais. Eu estou falando sustentabilidade como um todo. O líder hoje ele vai ter que pensar em todo o ecossistema que atende ele. Ele vai ter que pensar que, dependendo da agressividade que ele repassar de capital de giro para um fornecedor, ele vai poder quebrar esse fornecedor. Ele vai ter que pensar que uma determinada margem de lucro que ele passar para o consumidor final dele, ele vai perder recorrência e o plano de negócios dele vai ficar defasado, porque um outro aí, com essas teses, o winner takes all, vai pegar essa participação dele. Então, essa questão da sustentabilidade, não adianta mais você pensar nas suas pessoas, nas pessoas da sua empresa, do seu time, da sua área. Você vai ter que pensar no ecossistema inteiro.
Tá? E, para mim, isso é uma lição muito importante que a crise está deixando. O que a gente tem visto de quem está se dando bem, quem está conseguindo progredir, quem está conseguindo gerar algum impacto, algum reconhecimento, até em relação a pessoas, vem dessa questão da sustentabilidade, vem de quem está conseguindo, no bom sentido, manipular todo o ecossistema e para o bolo inteiro crescer e não se pensar estritamente na sua fatia. Tá? Esse é um tema que eu acredito que veio, que para mim isso daí vai virar não só ideais, tá, de governança, mas isso daí para mim vai virar também modelo de gestão. Você vai ter que ter dali, isso daí vai se aperfeiçoar para metas, para métricas que você consiga medir o seu ecossistema inteiro. Até o primeiro sujeito a conseguir, o primeiro grupo, né, empresarial, colocar isso num tom mais disruptivo e que virou um caso maravilhoso foi o próprio Jack Ma no Alibaba, quando ele começa a se preocupar com os produtores, com os consumidores, com toda a plataforma deles, fornecedores, etc. E esse modelo veio para ficar. Tá? E falando especificamente de pessoas, o que a gente tem visto eu tenho visto muito na Exame, e a gente moldando a cultura organizacional para isso, essa questão do propósito, né? Por uma série de variáveis, aí, por uma série de valores, desde um sujeito que vai fazer um MBA fora até um garoto que você recruta aqui como estagiário, essa questão do propósito é muito importante. Essa turma que está vindo aí e até o que está tomando conta do novo modelo, digamos assim, de cultura organizacional, não é simplesmente o da alta performance, o da meta batida e da remuneração variável no final do ano. É algo muito acima disso. É algo de um grande impacto. Se você, de fato, conseguir impactar as pessoas positivamente, de você ter uma sensação plena que você está fazendo bem e que está todo mundo em linha, em conjunto com você. Tá? Então, isso, para mim, vai ser uma tônica cada vez maior. E uma tônica cada vez maior para também você recrutar, para você colocar uma cultura organizacional, inclusive para você conseguir calibrar ali suas metas. Essa questão do propósito, ela é muito importante. E nem sempre ela é 100% empírica. Mas, de alguma maneira, você tem que achar as variáveis ali de tal maneira que você sempre consiga manter isso de pé. Muito bom, Pedro. Muito bom, Sérgio. Apesar de toda a dor do momento, né, porque é um processo doloroso para todos nós no mundo todo, né, poder pensar que algo de bom vai ficar disso, que não é em vão o que a gente está passando e a gente está imaginando uma sociedade melhor, consequentemente pensando numa aceleração de um modelo de liderança e de negócios diferente, onde a gente vai realmente ter que ter uma liderança mais consciente, que olha holisticamente, que pensa na cadeia, que pensa nas pessoas, né, e que trabalha com menos hierarquia, com mais colaboração, com mais inovação. Né? Ou seja, coisas que a gente estava... muitos pensadores, palestras nos últimos anos, a gente falava disso como um futuro, né? Como provavelmente a gente quer essa liderança um dia para a gente. Né? É muito bom poder ouvir que vocês já estão vivenciando isso na prática e colhendo frutos disso, né? E plantando uma semente nas suas organizações para esse mundo novo. Né? Muito bom, muito bom. Eu agradeço imensamente aí a abertura, a contribuição de vocês. A gente está aí nos últimos 2 minutos. Queria, além dos agradecimentos, ver se vocês querem dar uma palavra final, se despedir aí dos nossos, deixar uma mensagem qualquer aí para os nossos participantes hoje. 2 minutos para dois palestrantes. 1 minutinho, é uma passo. Se você fosse deixar uma mensagem, qual seria rapidamente? Acho que eu já deixei. Minha mensagem é se a gente tem que ajudar agora e não pensar em ajudar depois. Exato. Seja lá como for, com o pouco que você tem, com o seu esforço, com a sua rede de pessoas para ajudar. Se não ajudar agora, a gente vai lastimar e vai com certeza se arrepender mais para frente. Então é isso. Acho que é um mundo solidário, engajado agora. Então, o que a gente pode fazer agora, não depois. Muito bom. Obrigado, Sérgio. Pedro, sua mensagem final para o turma. Primeiramente, queria agradecer, Alexandre, você, o Sérgio, aí também com um modelo de negócio incrível aí pelo bate-papo. Foi super bacana para mim, até um aprendizado, sempre aprendendo, e ainda mais com 2 feras aí, cada vez mais. E o que eu deixo aqui de mensagem é aquela questão, né, que todo mundo sempre falou que qualquer empresa começa por pessoas, né? Mas eu acho que essa questão de pessoas agora, ela abriu muito leque. Não é simplesmente o que eu falei antes, não é simplesmente a sua equipe, o seu time, o seu departamento, até mesmo a sua empresa. É muito além disso. É o seu fornecedor, é o seu cliente,
é o seu empregado indireto. Então, isso vai ser a tônica aí do novo modelo de negócios. Que nem o pessoal falava lá fora, né, que foi até um slogan quando o Google começou, que é o It's all about people, mas não our people, né, e sim todas as pessoas. E essa empatia agora vai ser muito importante a gente exercitar isso. Exatamente. Muito bom, senhores. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. O mais bacana também é que essa live foi gravada, então a gente vai estar disponibilizando na nossa central de recursos. E então vai ficar disponível não só para quem estava aqui hoje, para poder compartilhar nas suas organizações, com as suas redes, inclusive vocês mesmos, né? E voltamos na próxima semana. Esse horário é regular, toda quarta-feira, às 17 horas, a gente está tendo novos convidados para continuar debatendo o tema. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.